1 João 3, versículos 11 a 24, e assim diz a palavra do nosso Deus: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Eu quero focar essa mensagem em versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Que Deus abençoe a leitura da palavra e a pregação da palavra esta noite. Amados irmãos e irmãs em Cristo, eu vou começar essa mensagem lembrando vocês de algumas expressões que talvez vocês já conhecem, são bem conhecidas. Primeiramente, falar é fácil. Em segundo lugar, ações valem mais do que palavras. E em terceiro lugar, quem muito fala, pouco faz. E primeiramente, falar é fácil. Em outras palavras, pode falar e falar e falar sobre planos, sobre o que você vai fazer. Não custa nada. Mas fazer algo não é tão fácil como falar. A segunda expressão, ações valem mais do que as palavras. O que diz mais sobre uma pessoa? O que ela diz ou o que ela faz? Se você está procurando alguém para ajudar num projeto, num trabalho, para realizar algo, preferiria alguém que fala muito sobre quão útil ele é? Alguém que não fala muito, mas que realmente ajuda. E a terceira é quem muito fala, pouco faz. E de novo, essa expressão diz que muitas palavras não significam muita realização. É melhor fazer do que falar. E há mais expressões desse tipo. O número de expressões sobre essa questão mostra que estamos lidando com um problema sério e um problema comum. As pessoas sempre têm a vontade de falar sobre as coisas, mas não é tão comum encontrar alguém com a vontade de fazer algo. Infelizmente, isso não é somente a verdade no mundo fora da igreja, fora do povo da aliança de Deus. A Escritura aborda esse assunto também muitas vezes e faz isso num nível completamente diferente.
E se realmente queremos entender o que significa ações valem mais do que as palavras, só precisamos ler Tiago capítulo 2, versículos 14 a 18. Leiam comigo. Tiago capítulo 2, 14 a 18. Em Tiago 2, 14 a 18, nós lemos sobre o valor das nossas obras em nossa vida da fé. E Tiago diz, capítulo 2, versículo 14, inspirado pelo Espírito Santo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Um exemplo: você vê um membro da igreja, da congregação, que precisa de ajuda, então você oferece a simpatia, e você diz: espero que tudo melhorar para você, vou orar pelo irmão. E tendo oferecido essas palavras reconfortantes, você seguir seu caminho, deixando o irmão para trás. Ele permanece no mesmo lugar, exatamente, ainda necessitado, ainda sofrendo. A situação não é diferente do que foi antes daquela conversa. E como Tiago diz, qual é o proveito? O fato é, irmãos, não há proveito algum. Aquela fala é barata, não custa nada. Nós cristãos devemos ser o tipo de pessoa que faz mais do que fala. Se as ações valem mais do que palavras, nossas ações feitas em imitação de Cristo, como resposta de gratidão à graça de Deus, são muito mais valiosas. Me lembra de uma outra expressão que muitas pessoas fora da igreja, não cristãos, descrentes, usam muitas vezes quando falam sobre cristãos que não vivem conforme a sua confissão. Pratica aquilo que prega. Em nosso texto, o apóstolo João está explicando o que ele já escreveu anteriormente, em capítulo 3, versículo 3, onde ele escreveu: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Então, eu quero dizer que nossa doutrina, nesse caso, nossa antropologia, para usar o termo teológico, que é nosso entendimento do ser humano, e nossa escatologia, que é o termo teológico para nosso entendimento da vida por vir, os últimos dias, o fim do mundo, o fim da nossa vida. Essas doutrinas precisam ter um impacto em nossa vida. Agora, à luz de quem somos em Cristo, à luz de quem seremos na vida por vir, como devemos viver? Se há uma coisa que deve caracterizar nosso modo da vida como seguidores, como discípulos de Cristo, é isso: é amor. Nosso Senhor resumiu toda a lei sobre os dois grandes mandamentos: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ame o teu próximo como a ti mesmo.
Esse é o verdadeiro resultado da fé. É a fé em ação. É a fé com braços, com mãos, com pernas, com pés. Amor a Deus e amor ao próximo. E a primeira coisa que João nos diz é que o amor é o que nos distingue do mundo, nos faz diferente. E o primeiro exemplo da antítese, aquela luta entre os filhos da serpente e os filhos da mulher, encontra-se na história de Caim e Abel, que João cita. O Senhor aceitou o sacrifício de Abel, o justo, mas ele rejeitou o sacrifício de Caim. Mas em vez de se arrepender, Caim atacou o seu irmão e o matou. Então Caim nessa história tipifica o mundo. Ele odiou seu irmão e em seu ódio ele matou seu irmão. E nós sabemos das palavras do Sermão do Monte de nosso Senhor Jesus, Mateus 5, que o ódio por si só era o equivalente ao assassinato. Mateus 5, versículos 21 e 22, Jesus disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem me chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Então, até antes dessa ação física de Caim em matar seu irmão, ele já havia assassinado seu irmão no seu coração. O ato físico do assassinato foi apenas o resultado, o produto da intenção assassina que vivia dentro dele. Irmãos, isto é o que não devemos ser. Lembre-se, o mundo está dividido em dois grupos de pessoas. Por toda a Escritura, e especialmente nos Salmos, nos Provérbios. E esses dois grupos são chamados de justos e maus. Por exemplo, Provérbios 12, versículo 6 nos diz: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos, dos justos, livra homens. Em Provérbios 12, capítulo 10, nós lemos que o coração dos perversos é cruel. E literalmente o que esse provérbio nos diz é que mesmo a misericórdia dos perversos, dos maus, é cruel. Mesmo sua misericórdia. Em outras palavras, mesmo quando os perversos pensam que estão fazendo algo bem, algo positivo para alguém, nada mais é do que crueldade. E basta olhar para os programas governamentais que abundam em nosso país. Você pode ver muitos excelentes exemplos disso, desse provérbio em ação. Mesmo quando os ímpios acreditam que estão sendo misericordiosos, mesmo quando acreditam que estão ajudando os oprimidos e marginalizados, muitas vezes nós vemos e nós experimentamos que sua suposta misericórdia nada mais é do que uma crueldade prejudicial, infelizmente. Irmãos, isso é a verdade para todos os incrédulos. E nós sabemos disso não por causa da nossa própria experiência, não por causa das coisas que nós vemos em nossa vida, nós experimentamos, mas por causa da palavra de Deus, que nos revela essa realidade. Nós precisamos esse lembrete de vez em quando, porque as aparências desse mundo enganam muito, até o povo de Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu a Tito, em Tito capítulo 3, versículo 3,
ele disse: nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E essa é a mensagem da palavra de Deus sobre a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. E portanto, por causa dessa divisão, dessa grande divisão que existe entre os justos e os ímpios, João nos diz para não ficarmos surpresos quando o mundo nos odeia. Ele volta a esse tema repetidas vezes. Existe uma barreira entre os filhos de Deus e aqueles que João diz são do maligno. E não devemos ser como aqueles que mesmo nos seus melhores momentos são inimigos de Deus e inimigos dos seus próximos. E devemos não ficar chocados quando nos odeiam, quando vivemos como cristãos, como seguidores de Jesus devem viver. Então isso é o que não devemos ser. Mas como podemos saber o que somos chamados a ser? Nós podemos conhecer a vida a que somos chamados olhando para Cristo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O próprio Jesus disse essas palavras. E João voltou novamente às palavras que ele ouviu diretamente da boca do Senhor. As palavras registradas em João, o Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus irmãos, dos seus amigos. Então, em essência, nós vemos que a coisa importante, central sobre o amor é autossacrifício. Isso significa colocar as necessidades da outra pessoa à frente das suas, fazendo o que Cristo fez, amando pessoas. E a coisa importante aqui é amando pessoas que em si mesmos são totalmente indignas de amor, até dando a vida por elas. Cristo deu a sua vida, nós ouvimos sobre isso. Ele deu a sua vida por um homem como Pedro, que tantas vezes se mostrou fraco e tolo, que chegou ao ponto de negar seu próprio Salvador, seu próprio Senhor, 3 vezes. E ele deu a sua vida por você e por mim. E você sabe, e eu sei muito bem também, o quanto não somos amáveis. Isso é amor. E nós precisamos tomar nota especial disso. Precisamos destacar esse ponto especialmente, porque Jesus disse, ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nota bem o que ele disse. Ele não disse: ninguém tem maior amor do que este, que alguém esteja disposta a dar a sua vida em favor dos seus amigos. Ele não disse: ninguém tem maior amor do que este, que alguém dará a sua vida em favor dos seus amigos, se for necessário. O que ele disse é: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E João diz:
Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E novamente, irmãos, é importantíssimo aqui. Veja o que ele diz. Nós devemos ficar dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele não escreveu, se você realmente precisa, esteja pronto para dar a vida por seu irmão. Por quê? Porque é importante, porque é tão importante que estou destacando esse ponto. Porque é tão fácil para nós dizer, eu daria a minha vida por ele. Eu daria. É fácil, no casamento, um marido dizer sobre sua esposa, é tão romântico. Eu daria a minha vida por ela. Mas não somos chamados, não somos ordenados para ficarmos prontos e dispostos a fazer isso se surgir a necessidade. Como se dar a sua vida por alguém significasse algo como estar disposto a se jogar na frente de uma bala que se dirige ao seu amado, ou entrando no trânsito para resgatar seu amado da morte certa. Porque as chances são muito boas do que isso nunca vai acontecer. Precisamos fazer essa pergunta. É provável que eu realmente serei chamado a viver de acordo com essas palavras? É fácil dizer. E esse é o ponto inteiro de João aqui em nosso texto. É fácil dizer que estou pronto, estou disposto a dar a minha vida por meu marido, para minha esposa, por meus filhos, meus pais, meus irmãos, minhas irmãs na igreja. É muito mais difícil fazer isso no dia a dia, diariamente. Isso é a mensagem que Jesus nos dá nos evangelhos, como é Lucas capítulo 9, onde ele diz, Lucas 9, versículos 23 e 24. Ele disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ações falam mais alto que as palavras. Falar é fácil. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque como eu já disse, o fato é que é muito mais fácil falar sobre amar o próximo do que amar o próximo na realidade. É muito mais fácil pensar sobre amar a humanidade em geral do que realmente amar um ser humano individual. C.S. Lewis, ele disse isso, vou citar ele. Ele disse, é mais fácil ser entusiasta da humanidade com um H maiúsculo, humanidade, do que amar homens e mulheres individuais, especialmente aqueles que são desinteressantes, exasperantes, depravados ou de outra forma não atraentes. Amar todo mundo em geral pode ser uma desculpa para amar ninguém em particular. Eu posso acrescentar aqui ao que C.S. Lewis disse, que isso é o problema com o evangelho social, esse movimento de justiça social que nós ouvimos. Porque a justiça social fala sobre a sociedade, sobre a humanidade em geral. Nós precisamos mudar o sistema, mas não tem nada a ver com amor. Uma pessoa de uma outra pessoa, no relacionamento pessoal, que é o relacionamento de amor que nós, como seguidores de Jesus, devemos mostrar. Eu posso dizer até mais usando um exemplo
que vocês são bem familiares com esse exemplo, o exemplo dos refugiados da Venezuela. Eu aprendi muito sobre isso nos últimos dias. É muito fácil dizer, eu amo os venezuelanos, mas não é tão fácil amar Juan na esquina, que está pedindo algo. Não é fácil amar Maria, que está na frente da sua casa. É muito mais difícil. E quando nós ouvimos vozes falando à distância sobre nós precisamos mostrar amor em geral, não tem nada a ver com o amor de Cristo, o amor que a palavra de Deus exige de nós, que é amor de pessoas, dando nossa vida em favor dos nossos irmãos. Porque o verdadeiro amor é muito mais do que apenas palavras piedosas, palavras bonitas. Nós somos chamados a amar. Isso significa que o amor, no verdadeiro sentido bíblico e piedoso, não é tanto um sentimento como uma ação. É muito diferente do que o conceito do mundo, do que é o amor. O mundo torna o conceito do amor irreconhecível. É tão simples assim. O mundo não tem nenhuma ideia do que é o amor verdadeiro. E confunde o amor verdadeiro com muitas outras coisas. Por um sentimento morno no seu coração. Por luxúria. Por conforto. Por prazeres. Essas são as ideias do mundo sobre o que é o amor. De acordo com a definição do amor do mundo, o amor é algo que pode ir e pode vir, pode estar aqui hoje e desaparecer amanhã. Pode acontecer, surgir como um fogo violento e depois desaparecer completamente. Mas, falando biblicamente, conforme a palavra de Deus, o amor não significa gostar de alguém. Segundo a palavra de Deus, o amor é algo que pode ser e deve ser exigido. Nós somos ordenados por Deus a amar a todos, mesmo aqueles que não são necessariamente pessoas que nós gostamos muito. Gostar de alguém é baseado no sentimento, num certo aspecto emocional, em ter algum interesse em comum, em ter algum tipo de admiração pelas qualidades daquela pessoa, as características pessoais daquela pessoa. Amar alguém significa viver em relação a uma pessoa da qual você talvez nem gosta muito. Não porque você pode obter algo desse relacionamento, pode ganhar algo desse relacionamento. Não porque essa pessoa lhe oferece algo que faz você se sentir bem, mas simplesmente porque essa pessoa é um irmão ou uma irmã em Cristo, e porque você é chamado para amar em ação e não em palavras. E meus irmãos, o resultado de amar seu irmão, sua irmã, ao dar a sua vida, realmente dando a sua vida, ao fazer a sua felicidade, prazer e confortos secundários, e fazer a felicidade, prazer e conforto do seu irmão primários, é isso. Quando amamos nosso irmão em ação e em verdade, saberemos que somos da verdade. E com isso tranquilizaremos nosso coração diante de Deus. Com isso nós podemos fortalecer nossa confiança, nossa segurança da salvação, nossa certeza de que estamos unidos a Cristo.
Nossa certeza de que o Espírito Santo realmente habita em nós. Na verdade, eu sou o templo do Espírito Santo. Ao amar nossos irmãos, nós podemos ter a certeza de que passamos da morte para a vida, da morte do mundo, o seu ódio, inimizade, raiva, para a vida de Cristo. Porque, meus irmãos, somente no Espírito Santo nós podemos amar nossos irmãos e nossas irmãs. É impossível sem a obra do Espírito Santo. Somente pela operação do Espírito Santo nós temos a capacidade, nós temos a vontade de amar nossos irmãos e nossas irmãs, pessoas que parecem serem dignos de amor, como nós. O apóstolo Paulo disse isso em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Ele falou sobre o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, ele disse: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, irmãos, amor em ação, amor na verdade é o fruto do Espírito. É um sinal de que fomos vivificados em Cristo. É a prova mais segura da nossa regeneração. E agora eu preciso esclarecer, não é que precisamos amor para sermos salvos. O amor é um apoio para a nossa fé, e não é o fundamento da nossa fé. Não porque nós amamos e portanto nós recebemos a salvação, mas é que nós recebemos a salvação e portanto nós podemos amar. Como João diz, como nós lemos 1 João 3, versículo 24, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E como Tiago disse, que a fé sem obras está morta, o apóstolo Paulo disse em Gálatas 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E como nós podemos ler naquela passagem bem conhecida, 1 Coríntios capítulo 13, sobre amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Não amor em palavra ou em fala, conversa. Falar é fácil, mas amor em ação e em verdade. Meus irmãos, nos últimos 20 minutos, mais ou menos, eu falei muito sobre amor. Vocês ouviram muito sobre amor. E esse fato nos coloca numa posição perigosa. Porque se eu sair daqui, se vocês sair daqui desse prédio, sem realmente colocar essas palavras, essa mensagem na prática, sem realmente pensar e orar e meditar nessas palavras, sem pedir ao Senhor a força necessária para aplicar essas palavras e essa mensagem na sua própria vida, então, se esquecemos isso, teremos gasto um pouco mais da nossa vida fazendo o que o apóstolo João nos disse para não fazer. Amar, se for possível, se fosse possível, na palavra e na fala, mas não na ação e na verdade. Nós podemos sentar aqui, podemos estar presente no culto,
falando, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, falando nas línguas dos homens e dos anjos. Mas se não termos amor, não somos melhores, nem mais úteis do que um bronze barulhento, ou como um símbolo que retine. Nós podemos, Paulo disse, entender todos os mistérios da Escritura. Podemos conhecer a Escritura de Gênesis e Apocalipse. Podemos conhecer nossas confissões e credos, catecismos. Sermos capazes de recitá-las da memória. Podemos parecer ter tudo, mas se não amamos, não somos nada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos desse lembrete. Nós somos os objetos benditos de um amor maior do que qualquer amor que nós podemos imaginar. Amor que levou à morte do Filho, do próprio Filho unigênito do nosso Deus. O amor sacrificial. O amor que nunca foi e nunca será igualado. O amor do Pai, o amor do Filho. Em amor, o Pai nos escolheu para sermos seus filhos. Em amor, Ele nos deu o Espírito Santo para ser nosso consolador e nosso guia. Em amor, Ele nos guia, Ele nos preserva. Em amor, Ele, por causa de Cristo, nosso Senhor e Salvador, vai nos receber na sua presença por toda a eternidade. Em amor, Jesus Cristo se deu, se entregou por nós. Não por causa do nosso mérito, porque nós não temos nada. Não porque nós somos tão amáveis, porque não somos. Mas isso era o amor de Deus. Portanto, meus irmãos, agora em resposta ao amor tão grande, vamos amar uns aos outros. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua presença como pecadores, mas estamos aqui também não somente definidos pelo pecado que nós cometemos, o pecado em que nós nascemos, mas também estamos aqui como o povo de Ti, que nós pertencemos a Ti, de corpo e de alma, por causa de Cristo. Senhor, a primeira coisa que nós precisamos fazer é confessar nossos pecados, nossas falhas nessa área, a falta de amor que muitas vezes nós mostramos, o egoísmo, o ódio, a raiva, ciúmes, inveja, que muitas vezes tomam o lugar do amor em nossa vida. Senhor, perdoa nossos pecados. Perdoa nossos pecados por causa de Jesus Cristo e o perfeito sacrifício dele. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, como teus filhos, a viver uma vida caracterizada pelo amor que Jesus nos mostrou. Não a ficar prontos para dar nossas vidas para nossos amados, para nossos irmãos, para nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, mas a realmente dar a nossa vida todo dia, dia após dia, mostrando esse amor, porque nós somos os destinatários de um amor tão grande, um amor que não podemos descrever. Nos ajuda, Senhor, a viver essa vida de amor em gratidão que vai ser mostrada
em todo o aspecto da nossa vida. Senhor, nos ajuda a aplicar essa palavra em nossa vida, nos ajuda a crer nessa palavra, a crer em Ti, a confiar em Ti, a nos submeter a Ti, e nos ajuda a fazer isso, porque não podemos fazer isso sozinho. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.